Hoje eu vim conhecer a história da Júlia, médica veterinária e coordenadora da cria e recria de uma das maiores fazendas do Brasil, a Fazenda Colorado. Da medicina veterinária até onde ela chegou. Júlia, mas antes de chegar aqui, onde tudo começou? Maria, muito obrigada do convite, um prazer. Tudo começou lá na minha infância. Não começou na faculdade, não começou no ensino fundamental. Foi lá no momento que eu tive a oportunidade de cuidar de um gatinho e ver a evolução do bichinho. Realmente não era aquele cuidado, mas é realmente dar atenção, né? E foi o que não foi um divisor de águas, mas foi: Júlia, quero ser médica de bichinho. E eu não sabia que era veterinária, eu sabia que era médica de bichinho, que existia isso. E eu cresci sempre falando, e quando aconteceu, realmente foi uma felicidade muito grande pra gente, pra mim, pra minha família, poder conseguir a faculdade e trabalhar hoje na fazenda, né? E qual foi a sua maior dificuldade? O que você mais teve dificuldade para aprender durante a faculdade, o curso? A maior dificuldade, quando a gente pensa na faculdade, na verdade é a teoria, né? Quando a gente tá na faculdade, a gente foca muito ali na teoria, mas esquece que tem uma prática, a gente precisa estar dentro da propriedade, dentro da fazenda. E aprender a estar nisso, a lidar com as pessoas, foi a minha maior dificuldade, porque não era nem um pouco focada, era 100% cuidar dos animais, e aí esses animais têm um tutor, esses animais têm um responsável. Então essa foi a minha maior dificuldade. E teve algum momento da sua carreira que você considera um divisor de águas? Sim, na parte que a gente deixa de enxergar o animal como um indivíduo e começa a enxergar a cadeia como um todo. Todo o processo de produção. O animal tem uma doença no bezerreiro, e aí a gente vai lá e trata aquela doença, é muito fácil, o animal vai responder às vezes ou não, tratamento. Só que o que fez acontecer aquela doença? A doença está só se demonstrando de uma forma física ali naquele momento, mas o animal passou por um bom processo de colostragem, uma boa cura de umbigo, todos os dados estão sendo lançados certos, então isso foi o maior divisor de águas, poder enxergar a fazenda como um todo, né? Não só o meu setor, aquele setor inclusive, porque no final um setor depende do outro. Não é só a Júlia, não é só o outro bezerreiro, tudo, mas é um todo. A gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Sim, sem dúvidas. E quando você assumiu a coordenação, o que você acha que mais mudou nas suas responsabilidades? Na verdade, a gente saiu muito da teoria e foi mais voltado à prática de lidar com as pessoas. Porque a gente aprende muito isso de teoria e a gente precisa estar ali linkado com a qualidade dos nossos colaboradores. Então, isso é o mais importante e trazer resultados para eles. Então, além de estar aqui e enxergar a Júlia é a coordenadora, mas não é só a Júlia que faz, não é só a Júlia que está dentro da operação. E isso é o mais importante a gente saber. Uhum. Realmente, isso a gente não aprende na faculdade, né? Não é algo que vão lá, os professores falam. Então, isso é uma coisa bem bacana de ouvir. Assim, qual a parte mais desafiadora de ser uma veterinária responsável, coordenadora de uma fazenda desse tamanho? Eu poderia falar para você que são as bezerras, mas não são. São as pessoas. É tudo um trabalho em equipe e essas pessoas precisam estar engajadas junto com o nosso trabalho, porque elas precisam entender o porquê que é importante a gente tirar a temperatura do animal, porquê é importante a gente fazer um tratamento e ver a evolução daquele animal. Se eles não tiverem engajado com a equipe, engajado com os nossos protocolos, os nossos
é um ganha-ganha, né? Tanto eu, tanto eles, tanto os animais. Então, se a gente tem um animal bem, a gente tem um funcionário bem também. E nisso trazer um feedback 360 para eles, porque a Júlia leva os resultados para a diretoria, mas eles precisam de um feedback do que está acontecendo, se está bom, se pode melhorar, é sempre isso. Então, aqui melhorou, o que a gente conseguiu para isso, aonde chegou, parabéns, e elogiar mesmo as pessoas. E aqui tá ruim, a gente ainda precisa melhorar, mas são pontos pequenos. Então, essa é a parte mais importante, engajar a equipe, eles precisam ter o senso de pertencimento dentro da fazenda, dentro do setor. E não é só aqui no Bezerreiro, é na fazenda como um todo. Essa 100%, sem dúvidas, é a parte mais desafiadora. E assim, qual foi a parte, né, mais difícil, você considera mais difícil de toda a sua trajetória profissional? Foi saber se a Júlia estava 100% pronta de sair de uma zona de conforto, talvez, né, num lugar que eu me sentisse segura, para assumir outras responsabilidades. E realmente a vida é assim, né? A gente precisa não se dar o luxo de ficar sempre contente com o mesmo e buscar novas decisões. Então a parte mais difícil foi dar esse passo. A partir do momento que eu consegui dar esse passo, a gente começa a enxergar tudo como um diferente, um todo como um diferente. E isso é a parte principal que a gente tem. Não pode ter medo. Não pode ter medo de errar. A gente está numa fase que, se der errado, a gente dá um passo para trás, a gente olha, revê tudo. Mas e o medo de dar um passo para frente, e aí o que você pode viver e o que você não consegue viver pelo medo? Então, isso é o mais importante também, né? É. Sim, bem legal escutar isso, porque realmente, principalmente nós estudantes, né, que tá saindo agora, eu no caso tô saindo agora da faculdade, é difícil pra gente chegar nessa etapa final e encarar isso, né, sair da nossa zona de conforto. E qual foi aquele momento que você parou, pensou e falou, caraca, eu realmente cheguei longe? Na verdade, eu cheguei longe. Não, a gente nunca sabe tudo, né? E a gente precisa ter ciência disso. Se você achar que você sabe tudo, não sabe. Mas foi realmente dar esse pontapé de querer mais. A gente precisa querer, a gente precisa ter interesse. E chegar aqui foi um sonho. Um dia estar trabalhando, e eu escutava isso muito do meu mestre: toma cuidado com o que você sonha, que um dia você consegue. E acontece, e o que eu falei pra vocês anterior é que não pode ter medo. Então é um orgulho muito grande, é uma felicidade enorme, tanto pra Júlia, que tinha sonho de ser médica de bichinho, pra Júlia agora, que é veterinária. Então é uma felicidade. E aproveitando isso que você falou, eu queria te parabenizar, porque pelo pouco que eu acompanhei aqui o trabalho da Júlia, dá pra ver que tá sendo um trabalho bem fenomenal, que eu posso dizer. Ver todo o seu cuidado, carinho, atenção, tanto com os colaboradores, tanto com nós, estagiários, né? Estamos aqui para aprender. É muito gratificante poder aprender com profissionais como você, né? Tá sempre disposto a ajudar. E agora, para terminar, uma pergunta que eu aposto que muitos estudantes gostariam de ter essa oportunidade é de depois de tudo que você viveu, o que você daria de conselho para um estudante de veterinária que quer seguir nessa área? Não façam só a faculdade. Além da faculdade, sejam interessados em estágio, cursos, tenham o máximo que vocês conseguirem de bagagem durante a faculdade. Não é fácil para muitas pessoas, mas façam muito network, conheçam muitas pessoas, porque no final é o que vai ser mais importante, a decisão para você entrar dentro de uma fazenda, né? A gente fala muito do QI, que é o que indica, e realmente, gente, isso acontece. Tem as pessoas que estão ali, entram na nossa vida para realmente fazer diferença. Então, sejam empenhados, tenham interesse. Eu falei isso muito para Maria, continua sendo
curiosa em aprender, né? E não eu sei tudo, eu não preciso aprender nada, porque um colaborador também vai trazer muita diferença pra gente. Ele vai ensinar a gente a trabalhar com as pessoas, ele vai ensinar pra gente um manejo que às vezes você nem sabia, porque na faculdade a gente não aprende isso. Então, se vocês agarrarem e terem vontade de fazer mesmo as coisas, eu tenho certeza que não vai ter lugar nenhum que não queiram vocês. Então façam a faculdade, tenham o nome de vocês em vista, né? E conheçam pessoas, aprendam com pessoas. Isso é o que a gente vê diferenciar hoje em dia, né? Esse é um conselho de milhões que ninguém fala pra gente, né? Durante todo o curso é difícil encontrar um profissional que olhe e abrace a gente desse jeito. Eu queria te agradecer por essa entrevista incrível, que muitas pessoas possam usufruir de todo o conselho, de toda a sua trajetória, que para mim é algo marcante, né? Falei até pra Júlia, a última vez que a gente conversou, que ela ganhou uma fã, porque é de se admirar toda a trajetória dela, a pessoa que ela é. E agradecer mais uma vez por essa entrevista. A Júlia tem o Lirocal também, que ela posta muitos conteúdos bacanas do dia a dia dela da fazenda, muita coisa legal mesmo de se aprender, então vale muito a pena acompanhar. Inclusive vai ter um curso agora, né? Tem um curso agora dia 31 e 1º de setembro, onde vai falar toda a parte de rotina clínica, protocolos aplicados dentro da rotina. São 2 dias de aula 100% online e vai ser bem legal. O pessoal já é a nossa segunda turma, então realmente tá se esgotando as vagas. Pra quem tiver a oportunidade é bem bacana, porque olha, a Júlia, vale a pena aprender com ela. Muito obrigada, Júlia. Imagina, obrigada a você, Maria, pelo convite.